acho que é essa internet. Meu amigo Áureo. Boa tarde, meu coronel. Minhas continências. Boa tarde, meu irmão. Tudo bem? Se melhorar, estraga. Brincadeira, né? Tirando os problemas do Brasil, tirando as perseguições políticas, né? No campo pessoal, familiar, profissional, tá tudo bem. A única coisa triste é essa ditadura que nós estamos sofrendo, né? A ditadura do judiciário. Tirando esse problema aí, essas perseguições, está tudo bem. Isso aí é bom de falar bastante. Falar bastante. Vamos começar a que hora agora? Eu estou à disposição do senhor. Vou esperar o Rogério entrar aí. Ah, não tá ao vivo ainda, não? Não está ao vivo ainda, não? Eu acho que não. Oi, pessoal, tudo bem? A nossa live aqui está ao vivo, sim, coronel, já está ao vivo. E vamos nessa. Vamos já está ao vivo? Papo reto de coronel para coronel. Coronel Áureo Júnior e coronel Rabelo. Isso então... é difícil, hein? Ó, papo reto de coronel para coronel é difícil, hein? Então, eu quero aqui dar as boas-vindas, o meu boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer, né, aos queridos e amados amigos, participantes, nesse sábado, dia 25, muito feliz de estar aqui e poder trazer aqui, para bater um papo com todos nós aqui, um grande companheiro, um brasileiro, patriota ferrenho, defensor de um Brasil justo, de um Brasil honesto, de um Brasil transparente, um grande amigo coronel do nosso Exército Brasileiro, que eu tive o prazer de cursar um dos melhores cursos do Rio de Janeiro, chamado ADN, que o pai dele foi o fundador. ADN. O pai dele, fundador, meu grande amigo Áureo Júnior. Boa tarde, meu coronel. Boa tarde, meu coronel. É uma alegria, uma satisfação muito grande ter essa oportunidade. Para mim, uma honra de poder fazer essa live com o senhor aí, coronel irmão de arma, né, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Papo reto, com a gente não tem brincadeira, não tem mimimi, né? Então, prazer. Eu fiquei muito feliz em saber que o senhor foi aluno do meu pai, estudou no Colégio ADN, né, no Rio de Janeiro, na sede do MEA. Por isso, o senhor hoje é esse grande coronel, com certeza, teve uma boa formação educacional, além da formação moral proveniente do berço da família e também da instituição da Polícia Militar, né? Então, eu fiquei muito feliz e também fiquei feliz em saber que o pai do senhor nasceu aqui na cidade onde eu moro, São João Nepomuceno, né? Então, o pessoal aí, a família Rabelo aí, que tiver alguma ligação com a família do coronel Rabelo, entre em contato comigo. Não é isso, coronel? Isso. Eu ainda não conheço essa cidade onde meu pai nasceu, São João Nepomuceno. Então, nós temos raízes, né? Escolar, educacional, e também agora pela essa cidade de Minas Gerais, São João Nepomuceno, onde eu tenho raiz também sanguínea. E a felicidade é muito grande, pelo estado que encontra o nosso Brasil, e aí a consequência vai para os estados, vai para os municípios. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com você, poder falar dos nossos problemas nacionais, estaduais, até municipais. Né, Áureo? E eu gostaria que você falasse da sua luta em prol do Brasil, e fazer um preâmbulo da sua luta defendendo as causas nacionais, esse conservadorismo tão importante para nós, que acreditamos num Brasil íntegro, num Brasil independente e num Brasil avançando para o primeiro mundo. E queria que você dissesse como é que estão essas lutas nas redes sociais que você vem empreendendo. Conta um pouquinho para a gente, querido Coronel Áureo.
Meu querido, eu ingressei no Exército Brasileiro em 1985, né, no CPR do Rio de Janeiro. Em 1990, eu fiz o primeiro concurso da primeira turma da Escola de Administração do Exército. Então, aí eu segui carreira de verdade. E cheguei a coronel por merecimento. Então, defendendo a nossa pátria, o nosso Exército Brasileiro, durante mais de 30 anos, eu sempre defendi o Brasil, né? E sempre acreditei no Brasil. Então, essa minha luta, e na verdade, essa minha luta já acontecia na época de adolescência, de jovem, na época da minha formação educacional. Então, eu sempre fui um patriota, sempre fui um apaixonado pelo Brasil. E, quando ingressei para o Exército, durante a carreira militar, essa paixão fica mais latente ainda, né? Devido até à própria formação. E fui convidado, na última eleição, para vir candidato a deputado federal. Entrei em última hora, sem experiência, sem estrutura, sem conhecimento político, né? Mas, mesmo assim, ainda consegui ficar como suplente, estou de suplente de deputado federal, e a partir daí eu comecei a ser conhecido publicamente, comecei a ter um nome político, né, ser uma personalidade aqui da minha cidade de Minas e do Brasil. Então, comecei a crescer nas redes sociais. Inclusive, antes de ser cancelado agora pelo Facebook, a minha página, a página Coronel Auro Júnior... Você foi cancelado? Fui cancelado. Eu fui cancelado pelo Facebook, né? No Facebook, eu tenho 6 perfis lotados, eu tenho 2 páginas, Coronel Auro Júnior e Direita Vou Ver, tenho dezenas de grupos no Facebook, eu fui cancelado em tudo. Eu fiquei mais de uma semana sem poder participar do Facebook. Na verdade, perseguição política, né? O que aconteceu foi o seguinte, foi denúncias. Então, o Facebook, como ele não tem condição de apurar, de verificar tudo e de analisar, ele cancelou. Então, a maioria foi os apoiadores do Bolsonaro. A maioria não, todo mundo apoiador do Bolsonaro. Então, esse pessoal que estava se destacando, a minha página estava alcançando, chegou a 3,5 milhões de pessoas, o alcance. E 1.300.000 pessoas participando efetivamente da minha página, ou curtindo, ou comentando, ou compartilhando. Eu estava chegando a quase 4 milhões de alcance, quando eu fui cancelado. Fiquei mais de uma semana fora do ar do Facebook, e há pouco tempo, agora, há poucos dias, retornei, mas a prova disso, né, muita gente falou, o pessoal aproveitou que eu estava fora, né, não podia me defender, o pessoal falou, que bom, né, o cara que faz fake news, o cara que faz parte do gabinete do ódio, e não sei o que lá, mas nenhuma publicação minha foi censurada, né, nenhuma publicação minha na minha página, nos meus grupos, nos meus perfis, foram deletados pelo Facebook. Então, isso prova que não existe campanha do ódio, que não existe fake news. Se houvesse fake news, publicações minhas teriam sido deletadas, e não foram. O problema foi uma perseguição política que está acontecendo no Brasil. Né? Você vê que o STF fez aí com jornalistas, com Estáquio, com Alan dos Santos, né? O Alan da Terça Livre, invadindo casas, prendeu o Eustáquio e fez várias prisões só de gente apoiador do Bolsonaro. Então, você vê que é uma coisa seletiva. Nós não podemos apoiar o Bolsonaro. E nós outra não coisa... podemos apoiar o Bolsonaro. Não, e além de invadir a casa dessas pessoas, ter recolhido material, ter recolhido notebook, computador, celular, etc., não provaram nada. Não provaram nada, entendeu? Então, a gente está vivendo hoje, infelizmente, no Brasil, um estado de exceção. Hoje, a gente vive uma ditadura do judiciário. Um ativismo judicial que eu nunca vi na história do Brasil. E é uma perseguição política, e é só contra os apoiadores do Bolsonaro. Então, isso é muito triste que está acontecendo, né? Então, mas vamos ver o que vai acontecer aí, né? Vamos superar isso aí. Agora, sobre o conservadorismo, o senhor mencionou isso, né, que eu sou um conservador. Eu me considero um conservador de costume, tá? E um liberal na economia. Aí vai ter gente, aí vai aparecer aí, intelectuais, personalidades, autores aí, diversos autores, pessoas
desse meio político vai falar, mas isso é contraditório, isso não tem como ser, ao mesmo tempo, conservador de costume e liberal na economia. Aí eu digo o seguinte, isso depende do conceito de cada um, tá certo? E da interpretação de cada um. Então, eu vou passar para vocês aqui o meu conceito de conservadorismo. Vamos lá. O que eu penso, o que eu acho. Então, eu quero dizer, antes de mais nada, que eu não sou o dono da verdade. Mas isso é o que eu acho, é o que eu penso. Alguns podem concordar comigo, outros não vão concordar, mas isso faz parte, né? Isso faz parte. A própria palavra já diz conservadorismo, vem de conservar. Conservar o quê? Conservar as coisas boas que já aconteceram, que passaram ao longo da história da humanidade. Observação da história. Exatamente, conservação das coisas boas, né? Então, um conservador, eu como conservador, no meu entendimento, a gente procura conservar tudo aquilo que foi bom, que passou ao longo da história, tá certo? Então, o conservadorismo, no meu entendimento, ele está calcado, fundamentado em três aspectos. Deus, pátria e família. Então, esse é o alicerce de um conservador raiz, no meu entendimento. Então, o que acontece? Um conservador, ele é cristão, ele tem religião, mas respeita outras religiões. Um conservador ama a sua pátria, defende a sua pátria, defende as riquezas da sua pátria, defende o militarismo e luta contra o comunismo. Um conservador defende a família, certo? E luta contra todas essas devassas contra a família que a gente vê aí no dia a dia, tá certo? Então, um conservador, ele respeita a ética, né? Os princípios, os valores morais. Ele vibra com os costumes, os bons costumes, tá certo? Um conservador raiz, que eu me considero o meu caso, ele luta pela liberdade de expressão, o direito a se manifestar, né? Contra isso que está acontecendo hoje, essa perseguição política que está acontecendo, se é que não deixa a gente se manifestar, não deixa a gente se expressar, de a gente dizer o que a gente quer, o que a gente acha, o que a gente pensa. Entendeu? Certo. E o conservador raiz, ele, no meu caso, ele deseja que o mercado seja livre. O mercado sem essa manifestação, essa interferência direta do Estado no mercado. O mercado tem que ser livre. Livre concorrência, entendeu? Então, esses aqui que eu vejo o que é ser um conservador. Certo. Um conservador, meu amigo Coronel Áureo, um conservador admite a possibilidade de queimar a bandeira do Brasil? Pô, isso é um absurdo, né? É o nosso maior símbolo nacional. Entendeu? Isso é uma falta de respeito, é falta de tudo, falta de educação, falta de princípio, falta de tudo. Isso não é admissível de jeito nenhum. Né? A nossa bandeira nacional, que é um símbolo nacional, representa o nosso país, representa a nossa pátria. Então, a gente não pode aceitar isso de jeito nenhum. Com toda certeza que não. Um patriota de verdade jamais faria uma coisa dessa. Será que essa pessoa ou essas pessoas desconhecem o significado de pátria? É falta de formação. É falta de educação que começa no lar, em casa. É falta de formação em termos educacional, que era para ser bem feita no ensino público ou no particular, né? Então, é falta de formação. É falta de formação, falta de educação, entendeu? O senhor sabe, mais do que eu, né? O senhor
tem mais experiência que eu, mais antigo que eu, que a maioria dos brasileiros não sabe nem cantar o hino nacional. Então, o que acontece aí? A gente ficou mais de 30 anos aí sendo governados por governos de esquerdas, que não cultivavam, não cultuam os símbolos nacionais, o amor à pátria. Então, esse é o grande problema do Brasil. Os brasileiros não são tão patriotas como, por exemplo, nós temos em relação a povos de outros países, como, por exemplo, o próprio Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, se você vai para os Estados Unidos, você vê a bandeira dos Estados Unidos em tudo que é lugar. Você vê as pessoas usando o vermelho, o azul e branco, calças, roupas, caps, coberturas, etc. Né? Então, o que acontece? Mas isso não é culpa do brasileiro. Né? Tudo na vida, a gente tem que cultivar o hábito. É a mesma coisa. Se eu costumar tomar o café da manhã pouca coisa, poucos alimentos, eu vou acostumar, eu estou cultivando esse hábito. Se eu costumar ter um café da manhã farto, eu estou cultivando esse hábito. É a mesma coisa em relação às nossas crianças, nossos filhos. Se a gente cultivar o hábito da leitura, começar a ler para eles, depois começar a se alfabetizar, começar a ler livros, etc., vai cultivar esse hábito, eles vão gostar de ler. A leitura vai fazer parte da vida deles. Então, tudo na vida é cultivar o hábito. Como que a gente pode exigir desses jovens, crianças e adolescentes, certo, que foram formados nesses governos aí, que passou, governo esquerdista, o amor à pátria, se não foram cultivados a isso? Na época do senhor, na minha época, antes de a gente ir para a sala de aula, a gente cantava o hino nacional, cantava outras canções, outros hinos. Acabou isso tudo, não tem. No nosso tempo, a gente estudava a OSPB, Organização Social Política Brasileira, Educação Moral e Cívica. Nas grades curriculares desses colégios, dessas escolas públicas e estaduais e municipais e particulares, não existe mais essas matérias. Então, foram acabando. Consequentemente, hoje, o jovem, a criança, não tem esse amor que a gente tem pela nossa pátria, pelo nosso país. Mas não é culpa deles, isso é gestão, isso é de política. Rapaz, essas duas matérias que você citou agora, não temos nem mais professores delas. Verdade. Não tem nem mais professores. Não tem mais formação para ensinar essas duas matérias que você citou agora. E isso começou com o Fernando Henrique, né? E veio crescendo, né? Veio crescendo para cá. Na verdade, é o seguinte, na verdade, deu do Sarney. Deu do Sarney, o Sarney ficou assim, mas deu do Sarney começou a ter mudanças. Mas o Fernando Henrique incrementou mesmo esse abandono aos valores nacionais. Ele incrementou de verdade. Com certeza. Ele incrementou. O Sarney foi aquele tipo... Deixa a vida me levar. Pisando em ovos. Um pé na frente e um pé atrás. Agora, o senhor falou do Fernando Henrique. No meu entendimento, o Fernando Henrique é uma das maiores melancias que tem nesse país. Ele é verde por fora e vermelho por dentro. Ele é vermelho. Tanto que vermelho. Ele diminuiu o número, o contingente das Forças Armadas. Começou com ele. 8 anos de funcionário público sem ter aumento. Não digo nem aumento, sem ter reajuste. O PSDB em São Paulo, porque sempre teve o governo do PSDB em São Paulo, a Polícia Militar e Bombeiro Militar de São Paulo, o PSDB não dava aumento para a Polícia Militar de São Paulo. Quer dizer, eles queriam diminuir tanto as Forças Armadas como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro, enfraquecendo essas forças militares. O objetivo que começou propriamente com o Fernando Henrique foi para diminuir a força dos militares. Eles iam acabando, minando no salário e no contingente da tropa. Você percebeu isso? Na vida vegetativa, verdade. Não teve investimento nas Forças Armadas. Durante o governo Fernando Henrique, não teve investimento nas Forças Armadas. Não teve, não teve. Foi um grande mal para o Brasil. O Fernando Henrique também foi um grande mal para o Brasil. Foi ele que acabou os ministros das Forças Armadas, né? Que tinha comandante de cada força, né? Tinha comandante de cada força. Aí acabaram com isso e unificaram, criando o Ministério da Defesa e colocando sempre um esquerdista, um comunista
para comandar o Ministério da Defesa. É brincadeira. Agora vamos colocar um tom assim, um tom de brincadeira agora, que aqui é um papo de vencedor. Com certeza. É um papo de lutador, mas é um papo de vencedor. O presidente Bolsonaro, ele agora incrementou, ele passou a fazer uma brincadeira agora constante, mas eu fiquei sabendo que essa brincadeira começou contigo. Ele está prestando continência com uma porção de superiores hierárquicos dele, mas dizem que ele começou isso com você. Conta essa história para a gente. O Bolsonaro, eu sou amigo do Bolsonaro desde a década de 80. Eu conheço o Bolsonaro, eu já fazia campanha para o Bolsonaro quando ele foi candidato a vereador, né? Eu, na época, eu servia como temporário, como tenente R2, estava no comando da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, e acompanhei aqueles problemas do Bolsonaro lá na Exaor. O Bolsonaro fazia a Exaor, e aquele todo de problema, aquela reivindicação dele de salário, né? O Bolsonaro sempre foi um grande líder. Então, eu já acompanhava o Bolsonaro. Quando ele se desligou do Exército e se candidatou a vereador, eu já apoiava o Bolsonaro, pedia voto para ele como vereador. E eu fiz o concurso para a Escola de Administração do Exército em 1990, fui aprovado, fui para a Bahia fazer o curso. Quando eu retornei para o Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, o LQFE. É o laboratório que é uma indústria farmacêutica que está produzindo, fabricando a cloroquina e está enviando para todo o Brasil, né? Para todas as organizações militares de saúde do Brasil, etc. Então, o que acontece? Aí eu comecei a ter um contato mais direto com o Bolsonaro. Ele frequentava muito o Hospital do Exército. O laboratório fica em Triás, passou o viaduto, passou a ponte ali, já está no Hospital do Exército. Aí tem o laboratório e tem a Escola de Saúde. Eu também servi 2 vezes na Escola de Saúde. Fui instrutor, quer dizer, no linguajar civil, professor dos médicos, farmacêuticos e dentistas, né? E também dos auxiliares de enfermagem. Então, o que acontece? Então, aí a minha convivência com o Bolsonaro passou a ser mais direta. Convivia com ele, encontrava o Bolsonaro umas 2, 3 vezes por semana. Direto, a partir de 91. Aí o que acontece? Eu e meu grupo do laboratório fomos os primeiros a abrir a porta do Bolsonaro para ele entrar na organização do laboratório. Porque até então o Bolsonaro era proibido de entrar em algumas organizações militares, os comandantes não gostavam, os generais não gostavam muito, tendo em vista todo esse problema que aconteceu na Exaor. Inclusive, nós indicamos o Bolsonaro para receber uma medalha. Né? O laboratório foi fundado pela família real em 1808, quando a família real veio para o Brasil. Entendeu? E o laboratório foi criado nessa época. Então, tem uma medalha que faz uma relação com a família real, e nós indicamos, e o Bolsonaro recebeu essa medalha ao laboratório. Né? Esse meu grupo que organizou isso tudo. Então, essa relação do Bolsonaro sempre foi... Eu lembro quando ele me via, ele me chamava de pica-fumo. Eu era tenente, né? E aí, pica-fumo? Como é que tá, pica-fumo? E aí, pica-fumo? Então, os filhos dele me chamavam de tio. E aí, tio, Eduardinho, Bolsonaro, né? Me chamavam de tio, etc. Aí, o que acontece? Aí, depois, muitos anos mais tarde, eu tive um canal de TV. E tinha um programa chamado Coronel Tá na Área. Aí eu fui entrevistar o Bolsonaro lá no gabinete dele em Brasília. Fui entrevistar o Bolsonaro, né? Batendo um papo com ele, etc. No final da entrevista, ele resolve prestar continência para a minha pessoa. Achei aquilo bacana pra caramba, né? Uma humildade tremenda, que ele era deputado federal. E até então, a gente não tinha visto isso em vídeos. O Bolsonaro prestar continência para ninguém. Até então, nunca vi. Pesquisei e nunca vi, né? Ele prestava mais continência para turmas de formandos, da MAN, da Polícia Militar, mas individualmente assim, eu nunca tinha visto, né? Aí depois, a partir daí, ele começou a prestar continência. Aí prestou continência para o Moro, no aeroporto, que o Moro fingiu que, né, o Moro... Né? E a gente agora sabe por quê que o Moro não ligou para a continência dele, tudo, ele abordando o Moro lá, com maior felicidade, e o Moro fez uma desfeita com ele, né? Mas isso aí a gente deixa para lá. A gente deixa para lá isso aí. Então, foi isso que aconteceu. No final da entrevista, ele, sim, meu coronel, capitão Bolsonaro. Aí eu fiquei até sem graça, eu até segurei, na época, eu segurei a mão dele ali, etc., né? Eu fiquei até assim, meio sem graça. Mas é um cara, sempre foi um cara muito humilde. Não, bacana, eu também conheço. Eu sou um grande fã do Bolsonaro, principalmente por 2 motivos. Um, que ele é comprovadamente honesto. Conheço ele desde a década de 80. Ele é um cara comprovadamente honesto. E sempre foi uma pessoa humilde, simples.
Sempre foi uma pessoa humilde e simples, entendeu? Então, é por isso que eu apoio e defendo o Bolsonaro. Porque a gente precisa de pessoas honestas, de presidentes honestos. A gente nunca teve um presidente honesto, né? Tirando o regime militar, depois do regime militar, a gente nunca teve um presidente honesto. Então, é por isso, meu coronel, que o Bolsonaro está em primeiro lugar em todas as pesquisas, certo? Em todas as situações, em todas as condições, ele está em primeiro lugar, no segundo turno, disputando com qualquer um. Por que o Bolsonaro está em primeiro lugar, meu coronel? Porque o povo agora está vendo que o Bolsonaro é um cara verdadeiro. Ele fala o que pensa, fala o que acha, o que sente, e é comprovadamente honesto. Nós passamos aí 400 dias de governo sem um escândalo de corrupção, sem uma denúncia de corrupção. Entendeu? E o povo não quer mais presidente corrupto. É por isso que a maioria do povo está colocando o Bolsonaro em qualquer pesquisa em primeiro lugar. Que o povo não aguenta mais corrupto. Entendeu? E olha que nós estamos num contexto, coronel? E olha que nós estamos num contexto complicado, difícil. Nós estamos sofrendo uma pandemia, né, que é mundial, que está provocando crise em todos os países, tá certo? Está provocando... O Bolsonaro está sofrendo uma perseguição do STF, ele, a família dele e os apoiadores dele. A mídia, a grande mídia principalmente, faz de tudo para massacrar o Bolsonaro e a família do Bolsonaro e seus apoiadores. É uma perseguição com um monte de mentira, um monte de fake news. Eles acusam a gente, apoiadores, de fazer fake news, mas eles fazem um monte de fake news, certo? Aí a gente vê o Estadão, e aí sim, vai Folha, e aí vai, Veja, Isto É, né? Se a gente for elencar aqui, é uma série de veículos de comunicações, massacrando diariamente o Bolsonaro. O Jornal Nacional começa do começo ao fim massacrando o Bolsonaro. O Fantástico também. Então, o que acontece? E mesmo com toda essa propaganda negativa, o homem está aí, em primeiro lugar, em todas as pesquisas, em todos os cenários. Todos os cenários. Por que isso? Porque o povo está acreditando no homem. Né? Você vê que antes, nas eleições para presidente, criaram um monte de fake news. Que o Bolsonaro ia perseguir os negros, que ia perseguir as mulheres que não gostavam de mulher, que ia perseguir os gays, que ia perseguir os nordestinos, que ia acabar com o Bolsa Família. E aí? Aconteceu isso? Não aconteceu, era tudo fake news. E em relação ao Bolsa Família, é o contrário, ele está dando até agora o 13º da Bolsa Família. Entendeu? Você vê agora esse auxílio emergencial. Sabe quantos já foram destinados para as pessoas mais pobres, coronel? 122 milhões. Bilhões, quer dizer, bilhões foram destinados para as pessoas mais carentes, para os pobres. E há uma previsão de chegar a 300 bilhões, coronel. Há uma previsão de chegar a 300 bilhões. Pô, o governo Bolsonaro, destinou 40 bilhões para os estados e para os municípios, em socorro aos estados e municípios. E a resposta disso? Que nós tivemos resposta disso? A resposta disso foi que muitos governadores e muitos prefeitos roubaram, desviaram esse dinheiro, esse recurso, que era do povo, né? Uma causa nobre, importantíssima, que é a pandemia, que é o coronavírus. No meu entendimento, esse crime aí tinha que ser um crime agravado, que é um absurdo isso, o cara desviar dinheiro, recurso, o recurso que é destinado para a saúde, para salvar vidas. Entendeu? Aí vem querer colocar a culpa nas coisas que estão acontecendo no governo do Bolsonaro. O STF, que manda no Brasil, né, ele devia ser só o Poder Judiciário. Mas não, legisla, executa, retira decisões do presidente, correto? O que o STF fez? O STF proibiu do governo federal fazer políticas públicas em relação à saúde, em relação ao coronavírus, à Covid-19, e colocou como responsabilidade dos estados e dos municípios. Coube ao governo o quê? Coube ao governo só fazer o trabalho de logística, que é de aquisição de medicamentos, de matéria-prima, de material, de equipamento e distribuição, transporte e distribuição. Então, imputar o insucesso, certo? E essas mortes do Covid-19, do coronavírus ao Bolsonaro,
é a maior injustiça e a maior safadeza. E a maior safadeza. Se tem algum responsável por alguma coisa, é o STF, que atribuiu essa responsabilidade para os governadores, para os prefeitos, e os governadores e os prefeitos. E a mídia, que só faz um terrorismo tremendo. Né? Já foi provado, já está sendo provado, coronel. Se a gente quiser entrar na pandemia, a gente pode entrar nesse assunto na pandemia, já foi provado que o lockdown não funciona. Já foi provado, já, comprovado já. Eu assisto tudo que é programa que o senhor possa imaginar, de política, de reportagem, de tudo, de jornalismo. Já foi provado. Em Nova York, o prefeito, que é contra, que é oposição do Trump, admitiu que 84% da população lá de Nova York pegou o coronavírus em casa e nos asilos. Entendeu? Já foi provado que o que muitas das pessoas fizeram, né, esse isolamento horizontal, não funciona. O ideal é o isolamento vertical. E outra coisa, cada município é cada município. No meu entendimento, eu sou administrador, né? Me especializei em administração pública. É gestão, coronel. A gente tinha que administrar isso aí de acordo com os casos que foram acontecendo. A gente tem que ver o seguinte, o sistema de saúde do município, de 100% de leitos, né? Então, chegou a 66%, aí sim, tomaria alguma medida, alguma providência. É lógico que aquelas medidas básicas de higiene, de lavar as mãos, usar álcool gel, usar máscara, isso aí todo mundo tem que usar. Se cada município fizesse isso, desde o começo, e o gestor, o prefeito, o governador fosse administrando o seu município ou seu estado, de acordo com os casos, o Brasil não ia parar, a economia não parava. E eu vou falar para o senhor, se desde o começo tomo os devidos cuidados, as devidas medidas, desde o começo da pandemia, quando começou, certo? Não aconteceria esses casos que estão acontecendo. E essa guerra política de medicamentos é um absurdo, estão politizando até medicamentos. Eu nunca vi um negócio desse. Estão politizando até medicamentos só porque o Bolsonaro e o Trump são a favor. Né? E é um massacre contra o medicamento ali, etc. E existe um monte de relatos aí públicos, de médicos, de tudo, de pacientes, de familiares, etc., que esse medicamento ajudou a salvar vidas. Né? Existem muitas testemunhas, milhares de testemunhas no Brasil e no mundo. Então, é coisa de louco, cara. E fora a OMS, né? A OMS, coronel, não sei se o senhor sabe, ela já deletou várias mensagens no Twitter dela oficial. Né? A OMS, desde o começo, errou pra caramba. Primeiro falava que o vírus não passava, não era transmissível de pessoa para pessoa, que nem todo mundo deveria usar máscara, que só o pessoal que está infectado deveria usar máscara. Aí depois ela falou que pode usar máscara, aí falou também que a máscara caseira não funciona, não serve para nada, depois voltou atrás. Eu nunca vi uma instituição, uma organização dessa, orientar e voltar tanto atrás. É uma vergonha. O que a OMS fez, com o tempo, depois de passar isso tudo, a pandemia, a gente vai ver muitos absurdos que aconteceram. Eu queria saber o seguinte, o que vai acontecer com essas pessoas que tocaram esse terror, que fizeram essa propaganda negativa, né? Essas pessoas vão ser responsabilizadas? A organização militar, a organização de saúde vai ser responsabilizada? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer. Porque isso vai passar, né? Depois que vier a vacina for ministrada na população de todo mundo, vai passar. Entendeu? Porque a gente vê tantos absurdos, coronel. Como é que pode? Fica todo mundo em casa, o vírus está lá fora. Né? A gente em casa, o vírus tudo lá fora, quer dizer, o vírus vai morrer? O vírus não vai morrer. O vírus não é vacina. Quer dizer, o lockdown não é vacina. Ficar em casa, todo mundo ficar em casa, e o vírus lá fora, o vírus não vai morrer. Lockdown não é vacina. A gente só vai sair dessa situação, coronel, só se sai dessa situação quando descobrir a vacina, ela for 100% eficaz, certo? E for ministrada para a população, aí sim, o pessoal vai ter a imunidade. Ou de um determinado centro ou cidade, nicho, as pessoas pegarem o coronavírus, mais ou menos em torno de 60%, 70% da população. Aí dá aquela imunidade por rebanho. É só dessas duas maneiras. Então não adianta.
é isso que eu falo, esse terrorismo todo que a grande mídia fez, principalmente a Rede Globo, isso é um absurdo. E essa ideia que alguns governadores compraram a ideia é um absurdo, entendeu? Tudo na vida é gestão. Outra coisa, coronel, a gente não pode aplicar o mesmo remédio para doenças diferentes, entendeu? Então, por exemplo, a situação aqui de São João Nepomuceno é diferente da situação de Juiz de Fora, que é diferente de Belo Horizonte, que é diferente de outra cidade. Então, a gente não pode aplicar as mesmas medidas para todas as cidades. Aí que entra a figura do gestor, do prefeito, do governador, entendeu? Não se pode aplicar as mesmas medidas. Isso é um absurdo. Não, entendeu? é verdade. Eu acho tem que que ver. cometido vários erros, certo? Até por falta de conhecimento, porque é uma coisa nova, e muita gente falando muita coisa, ninguém sabe de nada. Agora que o pessoal está começando a entender da coisa, entendeu? Então, a gente fica nesse meio aí, o pessoal passando informações, muitas informações erradas, certo? E as pessoas... Tu vê agora, a OMS agora há pouco tempo divulgou no Twitter dela oficial que se você usar mais fazendo atividade física, faz mal para a saúde. Só agora que ela foi divulgar isso. Coisa que a gente já sabe há um tempão. Que faz mal para a saúde, é lógico. Você com uma máscara ali, você produzindo gás carbônico e colocando para dentro gás carbônico de novo, tá lógico que vai fazer mal. Claro, né? claro. Agora, só agora que ela se pronunciou que durante a atividade física, se você usar máscara, faz mal para a saúde. Entendeu? É verdade. Você falou uma coisa, porque imagine se a gente tivesse implantado o lockdown nesse período todo, praticamente 4 meses sem poder trabalhar. Olha como é que seria, como é que estaria o Brasil hoje, como estaria a economia do Brasil. O presidente Bolsonaro eu conheço desde tenente, porque nós fomos tenentes juntos, nós somos de educação física, nós sempre nos encontrávamos nos eventos esportivos, como tenente, como capitão, a gente estava sempre junto, eu conheço a integridade dele. E até então, até porque também, eu e as polícias do Brasil, quase todas, lutamos pela PEC 300, que criava o Piso Nacional de Segurança Pública, né? O piso era para acertar o piso do soldado de toda a Polícia Militar no Brasil todo. Porque realmente é um absurdo, né? É um absurdo, de repente, um policial do Rio de Janeiro, que tem uma atuação assim, muito maior do que, vamos supor, de um estado do Nordeste, e o policial do Rio de Janeiro, que sobe morro, favela, combate a criminalidade pesada mesmo, etc., receber menos que um policial de uma cidade do Nordeste, onde não tem tantos casos de Brasília, por exemplo. Rio de Janeiro, né? De Brasília, que ganha mais. Então, a gente lutava por isso. E lá, eu fui condecorado como líder da PEC 300. E lá, fiquei 9 anos nessa luta, e em contato permanente com os deputados, eles falaram assim, rapaz, você está num estado muito corrupto, onde o governador é muito corrupto, o governador que está preso, né, o que tá mais preso do que todos. O Cabral. Esse é muito corrupto, e vocês só têm 3 deputados federais honestos. Falou o nome de 2, e um dos 3 era o Bolsonaro. Esse é incorruptível. Os próprios deputados, que não eram cariocas, falavam para a gente, esse é incorruptível, que eles queriam falar que o Rio de Janeiro é muito corrupto, mas que ele não. Ele era a diferença, fazia a diferença entre os do Rio de Janeiro, ele mais 2. Então, a gente vê, Áureo, o problema da corrupção. Aí você fala assim, qual o problema do Brasil? Corrupção, desemprego. O desemprego está relacionado diretamente com o nível de corrupção que nós temos, porque a corrupção vai estagnar a economia, porque eles fizeram uma, vamos dizer assim, exatamente, liberalizaram a corrupção de cima para baixo. Verdade. A corrupção é como se fosse uma lei, do Congresso Nacional. Tem que ser corrupto. Você tem que dar para receber,
E a proposta do presidente Bolsonaro foi entrar para acabar com isso. Porque todos nós sabemos que com a corrupção o dinheiro não circula. Não há circulação do dinheiro, porque o dinheiro fica retido na mão de poucas pessoas, mas um grande volume de dinheiro na corrupção. E o dinheiro não circula, então não gera emprego. Não gera emprego e a economia fica parada. Então o presidente, percebendo isso, e na minha visão, o presidente Bolsonaro, apesar dele parecer ser grosso, falar o que quer, etc., ele é um grande estrategista no lado político. Ele tem uma visão política que poucos têm. Por isso que ele ficou 28 anos como deputado federal. E ele entrou para combater isso aí. Quando ele entra no combate à corrupção, ele bate de frente no enxame de abelha. Coronel, aproveitando a oportunidade. Coronel, aproveitando a oportunidade, o senhor falou em condecoração aí, etc. Eu recebi uma condecoração da Polícia Militar, uma grande condecoração, eu acho que talvez seja a principal condecoração da Polícia Militar de São Paulo, que é a medalha de Heróis de 32. Heróis de 32, justamente por defender a corporação, defender a instituição, a Polícia Militar nas redes sociais e pelos trabalhos de segurança pública que eu já realizei. Eu tive a honra, coronel, de receber essa condecoração da Polícia Militar de São Paulo. Agora, o senhor vê, hein, coronel? Eu sou carioca, moro em Minas Gerais e fui receber uma condecoração da Polícia Militar de São Paulo, que eu nem conheço ninguém, praticamente não conhecia as autoridades lá. Né? Para ver como é que são as coisas, hein? Para o senhor ver como são as coisas. E aproveitando o gancho, coronel, que o senhor falou que o Bolsonaro é um estrategista, a prova é agora. Prova que o Bolsonaro é um estrategista. Olha só, no meu entendimento, na minha concepção, o Bolsonaro, ele fez a SpaceX, certo? Lá em Campinas, fez a mãe em Resende, depois serviu o Exército, depois se candidatou, saiu, quando estava na Exaó, saiu, foi ser vereador e depois deputado federal. Então, na verdade, se nós tirarmos o tempo de escola de cadetes e tirarmos o tempo da academia, o Bolsonaro serviu o Exército um pouco mais de 10 anos, se não me engano. Um pouco mais de 10 anos, realmente, efetivamente, servindo o Exército ali, tirando as escolas. Certo? O Bolsonaro, antes de ser presidente, se não me engano, ele ficou 28 anos na política. E agora já totaliza uns 30 anos. Então, no meu entendimento, o Bolsonaro é muito mais político, tem mais experiência política do que militar. Apesar do pessoal achar que não. O Bolsonaro, ele tem uma experiência muito grande de política, tanto é que ele está mudando a estratégia. O Bolsonaro está mudando a estratégia. Por quê? O Bolsonaro está vendo que está sofrendo uma ameaça de sofrer um impeachment. Estão fazendo de tudo para derrubar o Bolsonaro. A gente já viu aí que o STF, não o STF, não a instituição, mas alguns integrantes do STF são contra o Bolsonaro. Né? A gente vê que está tudo às claras que querem derrubar o Bolsonaro. A gente vê que o presidente do Senado, o presidente do Congresso, do Congresso não, da Câmara de Deputados, Congresso é os dois, não, também se puder, derruba o Bolsonaro, não são confiáveis. A gente sabe que o presidente da OAB odeia o Bolsonaro, tá certo? A gente sabe que a grande mídia faz um trabalho direto de lavagem cerebral em seu público para derrubar o Bolsonaro. Então, o que acontece? Existe uma pressão muito grande para derrubar o Bolsonaro. E o Bolsonaro, até então, não sofreu nenhum processo de impeachment porque ele ainda tem o apoio da maioria da população. Então, o que acontece? O Bolsonaro, isso é o que eu penso, o que eu acho, tá? Isso aí o Bolsonaro não me falou, não. Mas o Bolsonaro vendo que existe essa ameaça, e o Bolsonaro é um cara inteligente, estrategista. Nós já aprovamos, o governo dele já aprovou a reforma da Previdência, que vai gerar milhões, centenas de milhões, bilhões de lucro, aí, de repente, pode chegar até 1 trilhão. E temos outras reformas para aprovar. Temos a reforma tributária para aprovar, temos a reforma administrativa para aprovar, temos essa renda, esse novo programa de renda, né? Tem vários projetos para aprovar. E o que acontece? O Bolsonaro sabe, se não tiver o apoio do Congresso, ele não consegue aprovar nada. Então, agora, se o Bolsonaro conseguir aprovar tudo que ele quer,
o governo dele vai decolar. E ele vai, com certeza, vai ser reeleito com mais facilidade, muito tranquilo, de repente, no primeiro turno. Então, o que acontece? O Bolsonaro mudou a estratégia. Ele não está mais agressivo, não está mais ofensivo, está medindo as palavras quando se dirige ao STF, ao Congresso, aos parlamentares, certo? Falava que o Bolsonaro não tinha poder de articulação. Aí agora ele tá tendo mais esse contato com o pessoal do Centrão, com os políticos do Centrão, aí o pessoal critica ele. Mas, se não for assim, como é que ele vai aprovar as reformas? Como ele vai aprovar os projetos? Não aprova, Coronel. O senhor sabe disso, que não aprova. E o Bolsonaro quer governar democraticamente. É o presidente mais democrático que eu já vi até hoje. Não interfere no legislativo, não interfere no judiciário. Pelo contrário. Os outros poderes interferem direto no poder dele, no executivo. Ele não interfere no poder. Ele é contra o artigo 142, ele é contra o AI-5, ele é contra a intervenção militar. Ele sempre deixou isso bem claro. Alguns apoiadores dele que são a favor, porque não acredito nesse sistema, que o senhor falou. O senhor falou, o sistema está todo... Para o senhor ter uma ideia, olha que doideira. O cara vai assumir o Ministério da Saúde lá. Cara, é onde existe o maior número de funcionários públicos, é o Ministério da Saúde, e onde existe a maior despesa em termos de salário. E a grande maioria, tudo é de esquerda. Eles ingressaram no Ministério da Saúde tudo na época desses governos de esquerda. Porra, é difícil pra caramba. A mesma coisa acontece no Ministério da Educação. Você ser um ministro desses dois ministérios, um monte de esquerdistas fanáticos, jogando contra, trabalhando contra, é difícil pra caramba fazer mudanças. Muito difícil. Então, o que acontece? O Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez? Tu vê, ele agora retirou a Bia Kicis de vice-liderança do governo. Retirou Sim. ela. Porque ela votou contra, ela não seguiu a orientação do governo. E também porque ele está evitando esses radicais. O Bolsonaro agora, ele está ouvindo mais 3 ministros. Ele está ouvindo mais o ministro Paulo Guedes, da Economia, o ministro da Defesa, o general Fernando, e o ministro das Comunicações, o Fábio. Entendeu? Então, o Bolsonaro agora, ele está evitando de dar força para essa ala mais radical, para essa ala ideológica, esses olavistas, entendeu? O Bolsonaro está mudando a estratégia. Por quê? Ele tem que aprovar as reformas, tem que aprovar os projetos dele, entendeu? E ele está vendo que esses apoiadores e esses políticos estão trazendo problemas junto com outros poderes. Então, o Bolsonaro mudou a estratégia. Mas isso não quer dizer que ele está abandonando esse pessoal, não. Ele não está abandonando. Ele só está se distanciando, certo? Para ter uma melhor articulação com esses parlamentares do Congresso. Entendeu? Para evitar problemas com o STF, que não tem jeito. Né? Não tem jeito. Né? Bater de frente não resolve. Então, é esse gancho que eu queria pegar do senhor para reforçar isso que o senhor falou, que o Bolsonaro é um grande estrategista. Ele é um grande estrategista. Ele é um cara muito inteligente. Entendeu? Muito inteligente. Ele é. E o povo continua com ele, porque além do povo saber da honestidade dele, da integridade dele, ele tem feito muitas realizações que a grande mídia não mostra. Então, eu gostaria de lhe perguntar, meu amigo Coronel Áureo, se você tem condições de falar para a gente, assim, resumidamente, as principais realizações... Meu coronel, são tantas realizações, se eu vou falar aqui, a gente vai ficar até amanhã. Mas vou tentar falar das principais. Olha certo. Só, na terceira semana agora de julho, o Brasil teve um superávit de quase 2 bilhões de reais. 1 bilhão e 700 e poucos mil reais. Agora, na terceira semana de julho. Isso, o mundo em crise, o país em crise, com a pandemia, certo? Nós não estamos com a produção a 100%. As pessoas não estão trabalhando, certo?
O nosso agronegócio está batendo todos os recordes de produção. A nossa agropecuária está batendo todos os recordes de produção, né? Em 2019, o agronegócio contribuiu com 43% das exportações do Brasil. Hoje, nós temos 5 produtos que estão arrebentando. Estamos produzindo muito e exportando, que é o milho, a soja, o café, a laranja e o arroz. Com isso, nós estamos tendo esse superávit, graças ao agronegócio, que está bombando, batendo todos os recordes. Como é possível isso em plena pandemia? Como é possível o Bolsonaro conseguir isso? Um fenômeno. Os caras não arregaram, né? Os caras continuaram trabalhando. Imagina se a gente não tivesse em crise. Coronel, antes dessa pandemia, o governo do Bolsonaro já tinha aumentado em mais de 1 milhão de novos empregos. O desemprego estava descendo ladeira. Certo? O governo Bolsonaro, se a gente comparar a criminalidade... Não, vamos falar da taxa de juros. A taxa de juros, a Selic, o Banco Central fixou agora há pouco a taxa Selic em 2,25%, coronel. Isso é a menor taxa de juros de toda a história do país. Nunca chegou nisso. Nem 5% chegava. Está 2,25%. Espetacular. Isso facilita para todo mundo, para o microempresário, para o empresário, para o grande empresário, em termos de empréstimo, para investimento. Entendeu? Nunca nós chegamos a essa situação. O Bolsonaro, por decreto, ele fez um decreto para facilitar a entrada de novos bancos no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos meia dúzia de bancos só. É Bradesco, Unibanco, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil e mais uns 2 ou 3 aí. Poucos bancos. Na Europa, nos Estados Unidos, tem centenas e centenas de bancos. Entendeu? Então, o que acontece? Aqui, esses bancos, todo ano tem lucro, porque são só eles. Eles fazem o que eles querem. Então, você abrindo para novos bancos, vai aumentar a concorrência. Aumentando a concorrência, diminui as taxas de juros do banco, diminui os encargos sociais do banco. Isso favorece para o cliente. Entendeu? Então, o governo Bolsonaro, ele abriu essas relações com grandes países, como Estados Unidos, Japão, Austrália, Canadá. Antes, a nossa relação do Brasil, nos governos passados, era só com o país socialista comunista, país em desenvolvimento. Hoje não, nós temos relações com esses países. Inclusive, em relação a esses 4 países que eu falei, liberou visto. Antes da pandemia, o turismo aqui estava em crescendo a beça, a gente trazendo turista com poder aquisitivo para gastar aqui, porque liberou visto para esses países, para esses 4 países que eu falei. A gente estava num crescente tremendo no turismo. O país estava crescendo em todas as áreas. O Bolsonaro começou o governo com 22 ministros, todos técnicos. Sempre, em todos os governos, teve dezenas e dezenas e dezenas de ministros. E tudo nomeado politicamente, por politicais. Não, os ministros que ele escolheu, tudo com conhecimento técnico, conhecimento de causa, conhecedor da pasta. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Colocar nomear esses ministros técnicos. Entendeu? Pessoas competentes, capazes, que estão fazendo a diferença. Você vê o ministro lá da infraestrutura. Tu vê o que ele está fazendo nas margens rodoviárias e ferroviárias, né? Construindo rodovias, recapeando, consertando, fazendo a duplicata de um monte de rodovias. A gente vê aí a rodovia, tem aí a rodovia do Pará, tem a rodovia lá do Rio Grande do Sul, a rodovia de Tocantins, Sergipe e outras mais, que agora aqui não foge a memória. Um trabalho também junto com o Exército Brasileiro, um trabalho sensacional. O Brasil hoje, coronel, o Brasil hoje se encontra em 23º na lista de países mais confiáveis para o estrangeiro investir. 22º lugar, se não me engano. O 22º ou 23º. O Brasil configura, tá ali, aparece em 22º ou 23º país em termos de confiança para o investidor estrangeiro investir no país. A gente está tendo investimentos internacionais. Agora, há pouco tempo, semana passada, retrasada, várias indústrias automotivas da Argentina deixaram a Argentina e vieram para o Brasil.
Você vê a confiança que o nosso país está passando. A gente está tendo relações comerciais que a gente nunca teve nas dimensões que a gente está tendo com a China, com a União Europeia, com os Estados Unidos. Né? O governo Bolsonaro, ele acabou com um monte de cargo-funções, milhares de cargo-funções, e com isso a gente conseguiu um lucro, coronel, de mais de centenas de milhões de reais por ano. O Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ele plantou um decreto, não, um decreto não, uma medida provisória de pente fino no INSS. O senhor sabe que o nosso INSS sempre houve muito desvio, muita corrupção, muita fraude. Eram desviados milhões e milhões, 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 milhões. Com essa MP do pente fino no INSS, a gente está tendo um lucro, certo? De em torno de 10 bilhões de reais por ano, coronel. 10 bilhões de reais por ano. Esse auxílio emergencial, foram destinados para o auxílio emergencial, até o presente momento, 122 milhões para as pessoas carentes, pobres, para as famílias, né, de baixa renda. 122 milhões, previsão de chegar a 300 milhões. O governo Bolsonaro destinou 40 bilhões. Se eu falei milhões, eu falei errado, é bilhões. O governo Bolsonaro destinou 40 bilhões para os governadores, para os governos e para as prefeituras, em socorro, né, que estavam todos desesperados. Pô, se eu for falar aqui o que o governo Bolsonaro já fez, vamos lá, se eu for falar aqui, eu não vou parar de falar. Eu não vou parar. A criminalidade, o senhor, que é um coronel da Polícia Militar, o senhor sabe muito melhor do que eu, que a criminalidade foi reduzida, muito reduzida em relação aos outros governos, em relação a roubos, assaltos, furtos, roubo de carro, estupro, homicídio, roubo de carga, roubo a bancos, sequestro. Compara, nós não chegamos nem à metade do governo, né? Estamos chegando, no final do ano vão fazer 2 anos, metade do governo. Se o senhor comparar o que o Bolsonaro fez, a criminalidade, em termos estatísticos, se eu entrar na internet e fazer uma pesquisa, o senhor vai ver, em tudo isso que eu elenquei, quantos por cento nós reduzimos, diminuiu o governo Bolsonaro. Entendeu? Quanto diminuiu? E olha que a gente está numa crise, hein? Olha que está numa crise. Eu tenho muita coisa para falar. Se o senhor deixar eu aqui, vou falar de um monte de realizações do governo Bolsonaro. Quer ver? Vamos lá. Combate às drogas. O senhor sabe mais do que eu que nunca se combateu tantas drogas como agora nesse governo Bolsonaro. Quantos pés de maconha foram derrubados? Quantas toneladas de cocaína foram colocados fogo? Nunca se aprendeu tanta maconha e cocaína no Brasil. Não é verdade, coronel? Não estou falando a verdade? Nunca se aprendeu tanta. Quer dizer, combate às drogas, nunca nenhum governo fez o que o Bolsonaro fez. Tem muita coisa para falar. Vamos lá. Só me perguntar também o que eu falo. Se o senhor me perguntar aí, eu destrincho. Mas o que eu achei muito interessante, esse auxílio emergencial, esses R$600 para os mais necessitados, se ele não faz isso, a economia nacional ia ficar mais e mais estagnada. Ele fez o real circular, movimentou o dinheiro, né, entre essas famílias e pôde aquecer a economia. Isso é fundamental, são coisas que as pessoas não entendem. Ele aqueceu a economia. Verdade. E a transposição do Rio São Francisco. Há quantas décadas existe esse projeto? Quantos bilhões de reais já foram desviados nesse projeto? E agora, efetivamente, as águas estão chegando para o Nordeste. Está atendendo a 4,5 milhões de habitantes, né? A transposição do Rio São Francisco. Pô, o governo Bolsonaro que realmente botou para funcionar, né? Pô, outra coisa, todo esse dinheiro da corrupção, o dinheiro que foi desviado das estatais, principalmente da Petrobras, estão retornando para as instituições, para as estatais, para uma série de órgãos. Outra coisa, que foi criado também a MP, que tudo que é apreendido do crime organizado, armamento, carro, moto, etc., pode ser vendido e destinado
para os governos federais, para as instituições do governo federais, estaduais e municipais, ou até transferido, né, armamento, etc. Isso tudo no governo Bolsonaro. Em relação à invasão de terras, o senhor sabe quantas invasões de terra ocorreram em 2018? Olha que foi na época do Temer. Eu não estou colocando do governo da Dilma nem do Lula. Aí estourou. 43 em 2018. Sabe quantas invasões de terra ocorreram ano passado? Em 2019? Se eu não me engano, uma ou duas. Entendeu, coronel? Outra coisa, hoje o produtor rural, né, saiu a medida provisória da legítima defesa. Hoje ele pode ter o porte da arma na sua propriedade para defender de invasão. Cara, é tanta coisa que esse governo já fez em pouco tempo. Se eu for ficar falando aqui, vou ficar falando até amanhã. Mauro, uma coisa que nos impressionou foi ele trazer essa tecnologia de Israel para tornar a água do mar potável com essa tecnologia. Já está em funcionamento no Nordeste, isso? Não, está tendo já algumas. Já começou, né? Já está tendo algumas experiências. Alguns projetos já estão em andamento, entendeu? Estão funcionando. E é fantástico. Outra coisa, coronel, que eu também posso falar importante, já está em andamento 119 projetos de privatização, inclusive do Correio. Entendeu? Estatais, empresas que só dão prejuízo, que a gente paga para sustentar esse cabide de emprego, essas empresas, do nosso bolso, dos nossos impostos. Eu sei. Essas empresas agora vão ser privatizadas, vão dar lucro, vão gerar receita para o governo federal. Entendeu? Já está em andamento, 119 projetos. Pô, nós estamos aí para aprovar a reforma tributária, a reforma administrativa, mais renda. Entendeu? Quer dizer, o país, apesar de toda essa crise, toda essa situação, o país está caminhando, está crescendo, pô. Entendeu? E isso aí, as grandes mídias não divulgam, não noticiam. É só coisa negativa, só coisa negativa. Morte, a Rede Globo, lá eu ligo o Jornal do Nacional e começa a morrer. Morreu tanto. Nunca. Vai chegar 80 mil, vai chegar 80 mil. Chegou 80 mil, não chegou ainda não. Vai chegar. Chegou 80 mil de morte, a Rede Globo, no Jornal Nacional. Chegou 80 mil. Pô, eu vi o Jornal Nacional um dia que dava para 80 mil. Foi assim. Chegou 80 mil de morreram. Pô, pelo amor de Deus. Cara, nunca vi o Jornal Nacional falar quantos milhares de pessoas foram salvas. Foram salvos do Covid. Nunca o Jornal Nacional. A Bandeirante eu já ouvi falar. Não. A Bandeirante não, a CNN. A CNN eu já ouvi falar. A CNN divulga. Certo? Mas eu nunca vi a Rede Globo falar. Cara, sabe, é um massacre tremendo. É porque quer derrubar o presidente. O que acontece? Já que a gente está falando aqui, o que acontece, coronel? Esses veículos de comunicações recebiam bilhões, se a gente for somar tudo, recebiam bilhões de verbas públicas. O Bolsonaro cortou, acabou com essa mamata. Por isso que eles odeiam o Bolsonaro, por isso que eles querem derrubar o governo. Eles não recebem mais essa verba pública. Pô, eu vi a propaganda que tinha da Petrobras, direto aí, Petrobras, Caixa Econômica Federal, tudo do governo. Os caras ganhavam muito dinheiro. O Bolsonaro acabou com essa mamata. Hoje, a Rede Globo está demitindo um monte de gente porque ela não arrecada mais do que arrecadava. Ela não tem mais como pagar o salário do Boni, da Renata, de outros jornalistas como pagava. Está reduzindo. Os caras estão tudo desesperados. É por isso que os caras massacram. Pô, aquelas palestras que eles faziam ganhando uma fortuna, 100 mil, 200 mil, acabou isso. Acabou. É por isso que eles massacram o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro acabou com a mamata deles. Acabou geral. Ele acabou geral e nós queremos que ele continue assim, acabando com essa mamata, diminuindo a corrupção, que a corrupção lá na frente tem que acabar, ela tem que ser zerada para o progresso do nosso país. A gente vai incentivar cada vez mais isso e nós vamos lutar por isso, Áurea. Nós vamos lutar por isso. Eu aqui no Rio de Janeiro, eu estou pré-candidato a vereador aqui. Tá? Estou pré-candidato a vereador. E a gente quer plantar uma semente do bem, semelhante a essa que o Bolsonaro está plantando a nível nacional. A gente quer mostrar a nível municipal
que podemos fazer um governo realmente diferente, um governo que olhe para o lado coletivo, um governo que tenha transparência, um governo que possa almejar o que o povo precisa. Para de mentira, para que ficar vendo a Rede Globo, que só passa para a gente mentira, ilusão, maus modos, porque o que a Rede Globo passa através dos seus canais de comunicação, de programas, podemos dizer assim, imorais, o que isso tem, o que isso traz de benefício ao povo? Nós precisamos plantar uma semente do bem. Eles não mostram o que é o bom, o que é o bem. Eles querem mostrar a desgraça, o sofrimento, a penúria, as mortes. Não mostra como você falou. É televisão terror. É televisão terror. Porque ela quer provocar um terror na população para poder derrubar o Bolsonaro. Essa é a estratégia deles. São poucas emissoras que eu vejo falar o que é a realidade. Por exemplo, de vez em quando eu vejo a CNN e a Record falando verdade. Agora, a Rede Globo, infelizmente, que é uma emissora carioca, uma emissora nossa, que não transmite a verdade. Isso aí é muito ruim para nós. Então, eu não vejo mais essa emissora há muitos anos. Os meus amigos mais íntimos também não ligam mais nesse canal. E a gente quer coisas boas. A gente quer que o Bolsonaro continue assim, com essa transparência, com esse trabalho efetivo, visando diminuir essa desigualdade social. A gente precisa diminuir essa desigualdade, olhar mais para o pobre e ser verdadeiro. Quando nós conseguirmos chegar a quase zero na diminuição da corrupção, o Brasil será um país próspero, porque aí esse dinheiro da corrupção será empregado em prol do progresso. O progresso precisa avançar. E nós queremos que o governo Bolsonaro continue com essa firmeza, apesar da pressão que ele sofre de todos os lados, que ele continue essa firmeza e que nós, do povo, nós da segurança pública nacional, estaremos o apoiando, estaremos firmes, torcendo para que ele vá muito longe, faça esses 4 anos e parta para a reeleição, que ele vai, de repente, ganhar no primeiro turno, eu creio nisso. E eu queria lhe agradecer aqui, Coronel Áureo, do Exército Brasileiro, meu amigo. A gratidão que eu tenho a você pela amizade, por ter tido o seu pai, um grande incentivador na área educacional. O seu pai mostrava o que era do bem aquele tempo para a gente. E eu e muitos amigos daquele tempo, eu fiz o vestibular em 1973, e muitas lições do bem o seu pai passou para nossas turmas. Muita coisa boa. Então, muita gratidão a você pelo seu pai, pelo que você é, pela tua filha, que conquistou o 3º lugar naquele concurso do CCAA. E vamos fazer outras lives. Vamos marcar outra, porque essa aí não preencheu as nossas necessidades. Vamos marcar uma outra aí, se você concordar. Com toda certeza, vai ser um prazer. Coronel, eu, antes de mais nada, aproveitando aí a oportunidade, quero dizer para o senhor, com todo o pessoal que me acompanha, meus familiares, meus amigos próximos, e o pessoal que me acompanha sabe que a bateria minha está para cair, acabar aqui, deu 15%. O pessoal sabe que eu sou um cara muito sincero e verdadeiro. Eu só aceitei esse convite de participar dessa live do senhor porque eu sei que o senhor é um militar patriota, conservador, correto e honesto, entendeu? E que quer o melhor para o seu estado e para o Brasil. Por isso que eu aceitei participar dessa live aí. Então, o senhor pode... Porque eu recebo um monte de convites. O senhor não imagina a quantidade de convites que eu recebo, recuso, entendeu? É raro eu participar de lives assim, com esse intuito, com esse objetivo que eu estou participando com o senhor. Eu estou participando dessa live com o senhor porque eu acredito no senhor, eu confio no senhor e estou apoiando o senhor aí no Rio de Janeiro, porque nós precisamos de pessoas assim, comprovadamente honestas, pessoas competentes
e que sejam patriotas, conservadores, que amam de verdade o nosso país. É isso que a gente está precisando. Muito obrigado a todos os participantes. Receba meu abraço, como se diz lá no norte. Um abraço de sucuri. Minha continência. E minha continência. Obrigado, meu. Prazer. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado.